Bem, nós vamos agora ao plenário do Supremo Tribunal Federal, porque os ministros já estão, nesse momento, entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal para o início da sessão plenária desta quinta-feira, exatamente na perspectiva da continuação deste julgamento que estávamos acompanhando agora, como foi o desenvolvimento dele na sessão plenária desta quarta-feira. Deve ser o primeiro processo a ser chamado, como previsto, com os votos faltantes e a tentativa de busca do que nós chamamos já hoje, do chamado voto médio, pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Portanto, dentro de instantes, o pregão do primeiro processo e o prosseguimento também da restante da pauta. Vamos acompanhar ao vivo direto do plenário. Declaro aberta essa sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 37ª sessão ordinária, realizada em 13 de dezembro de 2017. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Ausentes justificadamente os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 9 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário iniciou o julgamento de mérito de uma ação direta de inconstitucionalidade. Indago dos senhores ministros se há alguma anotação, retificação ou verificação a fazer na ata. Não havendo, declaro aprovada. Senhores ministros, senhora Procuradora-Geral, senhores advogados, informo que estão presentes neste plenário alunos da Escola de Formação da Sociedade Brasileira de Direito Público de São Paulo. Dou as boas-vindas a todos. Nós nos sentimos muito honrados com a presença de todos os senhores e esperamos que esta seja uma sessão proveitosa para todos. Muito obrigada pela presença. Senhores ministros, acertamos ontem que daria continuidade ao julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5.508, da relatoria do ministro Marco Aurélio. Presidente, por favor. No introito do meu voto, lancei: tem-se dispositivos legais que versam a atuação do delegado de polícia na delação premiada. O exame da questão constitucional é de relevância jurídica, considerada a necessidade de fixar as balizas concernentes à atuação da autoridade policial em instrumento jurídico destinado a viabilizar investigações, elucidando práticas delitivas relacionadas ao crime organizado. Soma-se a essa parte do voto, a essa compreensão da controvérsia, dispersão para mim inusitada na votação até aqui ocorrida. Devemos buscar, tanto quanto possível, o Supremo como ele realmente é, com todas as cadeiras ocupadas. O tema, na quadra vivenciada em termos de interesses maiores da sociedade brasileira, está a exigir essa compreensão, ou seja, compreensão direcionada a ter-se um pronunciamento do Supremo com todos os integrantes, se dois estão afastados por período já mais ou menos delimitado, todos os integrantes presentes. Por isso, eu faço a proposição de adiar-se para o início do ano judiciário 2018 a conclusão deste julgamento. Pois não. Eu indago dos senhores ministros, em especial do decano que votaria na sequência, quanto à aceitação desta proposta veiculada pelo eminente ministro relator. Sim. Eu acho que a matéria é realmente importante, extremamente delicada, e a mim me parece que ela reclama e impõe um julgamento por parte de um tribunal completo em sua composição. E
isso se verifica e se constata, inclusive, a partir da singularidade que caracteriza esse julgamento plenário, em que se manifestaram diversas posições, inclusive algumas aparentemente coincidentes, porém com uma dispersão, não é, clara de fundamentos. Eu acho que um julgamento seguro, por parte de uma corte completa em sua composição, mostra-se algo extremamente importante. A mim me parece que a proposta do eminente ministro Marco Aurélio, e que não envolve, e que nem se diga que com isso se objetive uma manipulação de quórum, muito pelo contrário, a delicadeza da matéria, a sua alta relevância são fatores que estão aqui a justificar, a mim me parece, segundo penso, o acolhimento da proposta formulada pelo eminente ministro relator. Indago-se alguma objeção de algum ministro? Eu só gostaria de fazer um breve comentário, presidente. Nenhuma objeção, pelo contrário, acho que tem toda a pertinência. É que eu ontem saí daqui intrigado e eu fui obter, ministro Celso, ministro Marco Aurélio, um modelo de acordo como a polícia costuma propô-lo, um pouco para sintonizar o que nós estávamos discutindo em abstrato, e constatei que o modelo que a polícia tem usado é este de representar, de apresentar uma sugestão. Olha a cláusula, presidente. É só porque, como vão se passar alguns meses até lá, apenas para dizer que do jeito que está, não me parece incompatível com o que eu penso seja o entendimento da maioria que vai se formando. Olha o que diz o item que chama-se 2 benefícios, presidente. O colaborador está ciente que, a depender da efetividade e eficácia da colaboração, dos resultados atingidos e, em caso de condenação a critério do respectivo juízo competente, poderá se beneficiar alternativamente com o perdão judicial, com a redução de 2/3 da pena privativa de liberdade ou com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Portanto, de uma forma genérica, meramente apresentando a possibilidade e deixando a critério do juiz. Do jeito que isso está, apenas para que não fique a polícia achando que não pode, pelos próximos meses, fazer acordos. Acho que pode, nos termos que vinha fazendo, até que o tribunal se manifeste. Apenas com essa ressalva, com essa observação, não é nenhuma ressalva, eu estou de pleno acordo com o encaminhamento que foi dado. Presidente, eu também, aproveitando aqui essa questão levantada pelo... Então, eu acho que eu teria que fazer o pregão. Uma consideração sobre a matéria que eu não apregoei. É que isso é em relação à Polícia Federal. As outras polícias civis têm outros procedimentos. Se vamos adiar, acho que se estão todos de acordo, eu indico adiamento, na forma proposta pelo ministro relator, da ação direta de inconstitucionalidade, 5.058, e pautarei no momento oportuno a retomada deste julgamento. E apregou para finalização de julgamento os embargos de declaração nos embargos de declaração na ação penal 565 procedente de Rondônia, de que sou relatora, sendo embargante, neste caso, Herodia Antônio Mate, os embargos de declaração nos segundos embargos de declaração na ação penal 565, procedente também de Rondônia, sendo eu relatora e sendo embargante Ivo Narciso Cassol, e os embargos de declaração nos terceiros embargos de declaração na ação penal 565, em que é embargante Salomão da Silveira. Nestes casos, votei no sentido, como relatora, de resolver questão de ordem, no sentido de indeferir pedidos de afastamento da causa interruptiva da prescrição, que já tinha sido devidamente acertada no julgamento de mérito, de impedimento de membro do Ministério Público, e no mérito rejeitei os embargos de declaração nos 3 casos. O ministro Dias Toffoli divergiu em parte, acolhendo os embargos com efeito modificativo da dosimetria da pena. O ministro Gilmar Mendes
o ministro Marco Aurélio, o ministro Celso de Mello e o ministro Ricardo Lewandowski acompanharam a divergência, e os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber acompanharam a relatora, estando impedido o ministro Luiz Fux, pelo que estamos votando, neste caso, com 10 ministros, com uma situação incontornável, e havendo, portanto, 5 votos no sentido de acompanhar a divergência para, na parte da dosimetria, diminuir a pena, que estava fixada em 4 anos e 8 meses, porque eu tinha sido vencida também no julgamento de mérito, na qual eu propunha a fixação da pena em 5 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, e o ministro revisor, o ministro Dias Toffoli, fixou em 4 anos e 8 meses. E agora, nos embargos de declaração, nos embargos de divergência, ele os acolhe com efeitos modificativos para 4 anos. Há 5 votos nesse sentido e 4 votos no sentido da minha proposição de rejeitar os embargos. Pediu vista o ministro Teori, sucedido pelo ministro Alexandre de Moraes, que tem a palavra para votar nos 3 casos. Presidente, boa tarde a todos. Bem rápido, aqui Vossa Excelência já fez o relatório da questão. Eu desde já digo que as questões levantadas e afastadas pela ministra relatora, principalmente em relação à prescrição, em relação ao mérito, me parece que os embargos têm realmente a pretensão de ter efeitos infringentes, de alterar a sanção, foi rediscutida de 4 anos e 8 meses para 4 anos de detenção, mas não me parece aqui presente nenhum dos requisitos para os embargos de declaração. Não há omissão, não há contrariedade. O que houve foi uma rediscussão. Então, nesse ponto, pedindo VNA, divergência levantada pelo ministro Dias Toffoli, eu acompanho Vossa Excelência, negando os 3 embargos. Pois não. Neste caso, então, nesses 3 embargos, tem-se a proclamação no sentido de que houve empate quanto ao acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, no sentido proposto na minha proposta, pela rejeição dos embargos e, portanto, manutenção da pena, que é o único ponto aqui de divergência, e, portanto, 5 votos no sentido de rejeitar os embargos de declaração, 5 votos, e no sentido de dar efeitos modificativos e alterar a pena de 4 anos e 8 meses para 4 anos. Como se trata de ação penal, nós temos tido uma jurisprudência e interpretação ao nosso regimento, no sentido, o que já aconteceu na ação penal, já aconteceu neste caso, no julgamento de mérito, em que houve empate, após o voto dos ministros Carmen Lúcia, relatora Teori Zavascki, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Celso de Mello, e, no sentido contrário, os outros ministros, houve absolvição dos acusados Aníbal de Jesus Rodrigues, Nelson Soares dos Santos, Isalino Merzomo e José Crisóstomo, vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia ser aplicável o artigo 21, inciso 10, alineado, regimento interno. E quanto ao delito de formação de quadrilha, por maioria, que se deliberou no sentido que acabou prevalecendo. Agora, nos embargos de divergência com os 5, tive o cuidado de verificar precedentes deste tribunal para se saber, e na ação penal 470, resolvemos questão de ordem suscitada pelo ministro Aires Brito, presidente, no sentido de que, em face de empate naquela ação, absolveu os acusados Valdemar Costa Neto e Jacinto de Souza do delito de formação e em razão do empate, e vencido o ministro Marco Aurélio, que entendia que, neste caso, deveria haver o voto de qualidade. E também o Vinícius Samarani, que foi, naquele caso, por força de um empate, quanto a um determinado crime, também aplicando-se a regra por analogia
da matéria penal contida em habeas corpus, no empate, prevalecer o voto que beneficia o condenado. De toda sorte, como se trata de uma decisão que eu vou ter que proclamar agora, neste caso, 5 votos, acolhendo a me acompanhando, 4 votos me acompanhando, portanto, formando 5, no sentido de rejeitar os embargos de declaração. E 5, como eu disse, os votos dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, pela divergência, acolhendo os embargos com efeitos modificativos, o voto da relatora, de Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber, no sentido de rejeitados, e agora do ministro Alexandre de Moraes. Eu colho os votos quanto à aplicação dos precedentes deste tribunal, no sentido exatamente de se declarar como prevalecendo, sendo julgado, rejeitados os embargos e prevalecendo, portanto, o voto do ministro revisor, mas ouço o tribunal. Ministro Alexandre. Rejeitar ou acolher? Acolher com efeito modificativo. Eu acolho em maior extensão, inclusive, do que o voto do próprio ministro Dias Toffoli. Eu anoto só, senhora presidente, que no primeiro deles, que é o embargo de declaração, no segundo embargo de declaração, que é do senador Ivo Cassol, sim, eu conheço dos embargos de declaração e os acolho em parte, para os fins de substituição, reduzir a pena do embargante a 4 anos de detenção em regime aberto, que substitui por uma pena restritiva de direitos, e aí dispõe sobre esta pena. No segundo embargos, que na verdade são os embargos nos terceiros embargos de declaração na ação penal, que é de Salomão da Silveira, sim, eu também conheço e acolho em parte os embargos, com efeitos modificativos. No terceiro, eu rejeito os embargos de declaração, mas com base no artigo 580 do Código de Processo Penal, como a situação é objetiva, não posso ficar com um acusado que está na mesma situação com uma pena maior do que os outros. Então, neste, eu rejeito os embargos, que é os embargos de Erodi e Mate. Sim. Eu rejeito os embargos, mas, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, reduzo a pena nas mesmas condições dos anteriores. Pois não, agradeço a Vossa Excelência. Ministro Alexandre de Moraes, quanto à proclamação. Concordo. Aplicando a jurisprudência, portanto. Ministro Edson Fachin. Eu fiquei na dúvida de o que está sendo votado, presidente, por favor. Apenas porque eu tenho que proclamar um empate numa ação penal, no sentido que estamos aplicando, desde a ação penal 470, em que foi votado que, em caso de empate, prevalece, de uma situação incontornável como essa, impedimento de um dos 11, prevalece a decisão mais favorável ao condenado. Como se fosse a regra do habeas corpus. Exatamente, foi por analogia que se construiu. Ministro Fachin. Vossa Excelência está aplicando a jurisprudência em embargos de declaração como se fossem habeas corpus? Embargos de divergência na ação penal. Na verdade, isso aqui é resultado da ação penal. Portanto, se essa jurisprudência dominante no tribunal, independentemente da percepção pessoal que eu possa ter, vou acompanhar a orientação do tribunal. Pois não. Ministro Roberto Barroso, posso, então, apurar o voto de Vossa Excelência no sentido de aplicar a jurisprudência. Que, em caso de ação penal, havendo empate, sem que haja possibilidade de solução do impasse por força de impedimento, o empate é favorável ao réu. Me parece que esse é um princípio geral de direito penal em caso de empate, de modo que eu também estou acompanhando. Pois não. Ministra Rosa Weber. Ministro... Sem alegria. Vossa Excelência revisou, até peço desculpa, eu deveria ter dado a palavra a Vossa Excelência em primeiro lugar. Acompanho a jurisprudência. Eu já votei dessa forma anteriormente. Presidente, vencido, mas não convencido. Os embargos declaratórios, e eu disse isso ao votar neles, embargos declaratórios, que são 3 embargos, né? Visam integrar ou esclarecer a decisão proferida. Isso é de sabença comezinha. O que nós temos, no caso concreto, a extensão do julgamento de uma ação penal.
Evidentemente, se cogito de julgamento, não posso concluir pela prevalência do empate. Eu reconheço que a rachadura é muito profunda, mas não posso concluir pelo empate. E aí escolher uma das correntes e torná-la vencedora na apreciação pelo colegiado. Há de haver uma solução para que realmente se julgue a ação penal. E essa solução, ela está no regimento interno, que até aqui não foi revogado. Vossa Excelência citou o dispositivo, a linha A, do inciso 10 do artigo 21, ou seja, o voto de qualidade e, evidentemente, a corrente justamente contrária, porque Vossa Excelência desproveu os embargos declaratórios e é a senhora do voto de qualidade contrária ao que se caminha para proclamar em benefício dos réus, dos acusados. Por isso, eu entendo que cabe julgar e não simplesmente, diante de um empate, aplicar-se uma norma que é de direito estrito, que é a norma alusiva ao habeas corpus, segundo a qual, ocorrido o empate, tem-se a prevalência da corrente mais favorável ao paciente. Eu peço vênia para reiterar o que ressaltei anteriormente e manter-me coerente com o que eu penso sobre a matéria. Eu entendo que não cabe a proclamação de uma das correntes, porque houve igualização, considerados os votos tomados. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Celso de Mello. Senhora presidente, com a vênia do eminente ministro Marco Aurélio, a mim me parece que a norma regimental que confere ao presidente, quer do plenário, quer das turmas do Supremo Tribunal Federal, o voto de qualidade, não pode nem deve incidir na hipótese de empate, desde que se cuide de uma situação de empate insuperável, como no caso em que o tribunal está julgando com 10 juízes. Quando incidirá, então, ministro? Perdão? Quando incidirá, então, essa norma? Talvez seja o caso de nós a revogarmos. Sim, se nós revogarmos... Proponho a revogação. Mas isso representará para aceitar-se a possibilidade de julgamento desfavorável ao réu em sede penal, quer dizer, isso representaria, na verdade, um anacronismo e um retorno a concepções absolutistas. A mim me parece que... Longe de mim. Estando o tribunal com 10 juízes em face do impedimento ocorrente no caso, em face da situação exposta pelo eminente ministro Luiz Fux, registra-se uma situação absolutamente insuperável, uma vez que não há como convocar-se juiz de qualquer outro tribunal e muito menos aplicar-se a regra, a norma regimental, que não poderá prevalecer a não ser que se coloque em situação de antinomia em face do próprio texto da Constituição. A velha fórmula liberal presente nos regimes democráticos, que preconiza a proclamação da solução mais favorável em causas penais, é uma fórmula de libertação, não há dúvida, mas fiel à presunção de inocência que se estabelece em sede constitucional. E tratando-se, como se trata no caso de matéria penal, ainda que essa proclamação ocorre em sede de embargos de declaração, mas, não obstante, embargos de declaração opostos e apreciados no âmbito de um procedimento de persecução penal, a mim me parece que o empate somente pode beneficiar aquele que sofre a persecução estatal, de tal modo que, em não havendo maioria em sentido contrário, o empate importará necessariamente, tal seja a situação processual verificada, ou em rejeição da denúncia, quando for o caso, ou então em
pronunciamento mais favorável quanto ao próprio fundo da controvérsia, como ocorre no caso ora em exame. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem precedentes nesse sentido, neste egregio plenário, como sucedeu no julgamento da ação penal 470, e também nas turmas. Eu me lembro na própria segunda turma, quando o Supremo Tribunal Federal, ao registrar o empate no julgamento de recebimento ou não de denúncia no inquérito 3.670 de Roraima, por haver uma situação insuperável de empate, o tribunal entendeu que, naquele caso, impunha-se um pronunciamento mais favorável, consistente em quê? Na rejeição da denúncia, e foi exatamente o que ocorreu em 23 de setembro de 2014. Portanto, a mim me parece que a solução preconizada por Vossa Excelência, além de compatível com essa fórmula liberal, também ela encontra suporte legitimador em precedentes, tanto deste egregio plenário, como, pelo menos, da colenda segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ministro Celso, apenas para esclarecer que eu estou impedido, porque eu julguei... Não há dúvida. Não, eu julguei no STJ. Essa é uma situação objetiva. Objetiva. Agora, objetiva. Mesmo assim, apenas a título de debate, quer dizer, secularmente nós temos dois princípios. Sim. No momento do recebimento da denúncia, indúbio para a sociedade. No momento da condenação final, indúbio para o réu. Se a decisão está dividida, quer dizer, literalmente dividida, 5-5, não é, presidente? Então, a jurisprudência do Supremo, ela consagra esse segundo princípio. Não há certeza da imputação. E só para um registro histórico, no grande precedente histórico do voto de Minerva na Oresteia, voto de Minerva é a favor da defesa. É claro, é verdade. Então, se empatou é porque a dúvida é razoável. Sob pena de as fúrias continuarem a perseguir implacavelmente aquele que sofre a acusação. Eu consegui, neste caso, ficar vencida 4 vezes, ministro Marco Aurélio. Eu acho que Vossa Excelência eventualmente fica vencido. Num caso, eu consegui ficar vencida 4 vezes neste caso, de que fui relatora. Mas, enfim, como eu tenho certeza que Proclamo, portanto, o resultado em face do empate quanto aos embargos de declaração no segundo desembargo de declaração na ação penal 565 procedente de Rondônia, sendo embargante Ivo Narciso Cassol. Os embargos foram acolhidos, em parte, nos termos do voto do ministro revisor Dias Toffoli. Nos embargos de declaração, nos terceiros embargos de declaração na ação penal 565 procedente de Rondônia, sendo embargante Salomão da Silveira, embargos conhecidos em parte em face do empate, prevalecendo o voto do ministro revisor Dias Toffoli quanto à dosimetria da pena. E nos embargos de declaração na ação penal 565 procedente de Rondônia, sendo embargante Elodie Antônio Mate, prevaleceu a rejeição dos embargos, mas, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendeu-se a mesma decisão de divergência, portanto, quanto à dosimetria da pena, nos termos do voto do ministro revisor Dias Toffoli. Esta é a proclamação do resultado. Senhora Presidente, em relação a propostas formulada pelo eminente ministro Marco Aurélio a respeito do adiamento desse julgamento, eu queria apenas registrar que eu estou preparado para proferir o meu voto hoje, aqui e agora. No entanto, a mim me parece que o plenário deliberou adiar o julgamento, inclusive para colher os votos faltantes, inclusive o de Vossa Excelência e o meu próprio, e também os votos dos eminentes ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes,
em fevereiro. Sim. Seria isso nas primeiras sessões plenárias de fevereiro? Imediatamente eu farei isso, assim que houver a certeza da presença de todos, porque não adianta. Que é importante realmente concluir logo esse julgamento. Pela ordem, quer dizer, nós vamos suspender pela iminência do tema e a ausência do quórum. Mas, para nós, assim, realmente é imperdível a manifestação do decano, que pediu para votar, e ontem não teve tempo de votar, né, se puder, eventualmente, na sessão de hoje, depois suspende, porque, na verdade, seria interessante os dois ausentes ouvirem o decano. A mim me parece, eu realmente estou preparado, estou com o meu voto, é um voto longo, é claro, eu faria um resumo dele, mas talvez seja mais adequado, já que o plenário deliberou adiar o julgamento, a conclusão do julgamento, então seria talvez mais adequado que se colhessem os votos faltantes, talvez logo nas primeiras sessões plenárias do mês de fevereiro de 2018. Pois não, farei isso imediatamente, apenas consultando os três ministros, uma vez que eu também tenho que votar após o voto de Vossa Excelência, e aí, assim que tiver a segurança da presença de todos nós quatro, Senhora Presidente, farei isso de imediato. Apenas mais uma última observação. Por favor, não, antes do início da... A próxima, ministro, a última de Vossa Excelência, eu quero nem estar aqui para ouvir. Hoje é o dia 14 de dezembro. Dia do Ministério Público. Exatamente, é o dia do Ministério Público. É uma data importante que foi definida por uma lei complementar de 1981, que estabeleceu normas e diretrizes de organização dessa importante instituição da República. Eu queria, não apenas como antigo membro do Ministério Público, do Estado de São Paulo, mas como cidadão desta República, registrar a importância dessa data. Nós não podemos nem desconsiderar e nem desconhecer as lições da história. É preciso ter presente, senhora Presidente, que um Ministério Público independente e consciente de sua missão histórica e do papel institucional que lhe cabe desempenhar sem tergiversações no seio de uma sociedade aberta e democrática, um Ministério Público forte e independente, consciente da alta responsabilidade institucional que lhe foi outorgada pela vontade soberana do povo reunido em Assembleia Nacional Constituinte. Nisso tudo, senhora Presidente, reside o significativo encargo que se atribuiu a essa importantíssima instituição, eu diria, a essa notável instituição da República, pois o Ministério Público, todos o sabemos, representa o órgão especialmente incumbido pela própria Constituição de impedir que o abuso de poder, que a prepotência dos governantes, que o desrespeito às liberdades fundamentais, que a transgressão ao princípio da moralidade administrativa e que a ofensa aos postulados estruturadores do Estado Democrático de Direito culminem por gerar inadmissíveis retrocessos incompatíveis com o sopro vivificador transmitido pelo espírito da República e conciliável com a prática legítima do regime democrático. Por isso, senhora Presidente, gostaria de registrar a importância dessa data que ocorre precisamente no dia de hoje, dia 14 de dezembro, Dia Nacional do Ministério Público. Pois não. Eu agradeço, em nome do tribunal, as palavras do decano, que constarão, evidentemente, dos anais deste tribunal. Procuradora-Geral
Senhora presidente, senhores ministros, senhoras e senhores advogados, é com muita emoção e elevado espírito cívico que, em nome de todo o Ministério Público Brasileiro, na condição de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, recebo as palavras que homenageiam o Ministério Público como função essencial à justiça, instituição essencial à justiça, que exerce uma função importante contra a corrupção, contra o crime e em favor dos direitos humanos neste país. O Ministério Público está, justamente na data de hoje, iniciando um grande projeto de celebração de seus 30 anos, a partir da Constituição de 1988. Hoje pela manhã tivemos o lançamento desse projeto, que constou com a participação de todos os ex-procuradores-gerais da República, porque acreditamos que é realmente importante saudar que no país exista uma instituição tão forte, dedicada à defesa dos mais humildes, dos mais vulneráveis e de defesa também da democracia brasileira. Muito obrigada ao senhor decano, a todos os ministros, e destacando que vários deles são oriundos da carreira do Ministério Público brasileiro também. Muito obrigada. Aliás, não posso deixar de registrar que o ministro pertence agora na condição de advogado, muito atuou por essa instituição, tanto na comissão dos chamados notáveis, como procurador-geral na época da instalação da Constituinte, que agora há pouco completou 29 anos. Excelência, peço a palavra 1 minuto pela ordem, em nome da OAB. Com muita honra e muito orgulho para cumprimentar a doutora Raquel, em nome do Ministério Público. Tenho certeza que, nesse momento do país que nós passamos, o Ministério Público tem um papel fundamental na luta pela democratização, na luta pela regularização de todos os direitos. Então, a OAB está, sem dúvida nenhuma, do lado do Ministério Público e, evidentemente, nos curvamos frente ao Supremo Tribunal para fazer uma homenagem a Vossa Excelência na pessoa de todo o Ministério Público do país. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos. E, como disse, essas anotações constarão, essas homenagens constarão dos registros dessa casa. Ministro Edson Fachin, indago de Vossa Excelência se poderia apregoar em conjunto o segundo agravo regimental no inquérito 4327, segundo agravo regimental no inquérito 4483 e o agravo regimental no inquérito 4517. Eu creio que os itens 5 e 6 da pauta, presidente, relativos aos inquéritos 4483 e 4327, embora com relatórios distintos, em relação a eles, estou trazendo uma proposta conjunta de reflexão. Esses dois, creio que... Então, deixaria de fora o 4517. E aí, na sequência, apreciaríamos especificamente o 4517. Então, neste caso, apregou para julgamento o segundo agravo regimental no inquérito 4327, procedente do Distrito Federal e relatado pelo ministro Edson Fachin, sendo agravante André Santos Esteves, Eduardo Constantino da Cunha, Joesley Batista, Ricardo Saldi, Gedel Quadros Vieira Lima, Rodrigo Santos da Rocha Loures, agravado Ministério Público Federal. E também o segundo agravo regimental no inquérito 4483, também relatado pelo eminente ministro Edson Fachin, sendo agravante Gedel Quadros Vieira Lima, Eduardo Constantino da Cunha, Joesley Mendonça Batista, Ricardo Saldi, agravado Ministério Público Federal. Vossa Excelência, com a palavra. Senhora presidente, eminentes ministros, senhora Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Doge, a quem já foram dirigidos os cumprimentos institucionais que, nesse momento, me permito reiterar, cumprimento os advogados e advogadas aqui presentes. E principio, senhora presidente, neste inquérito 4327, registrando a guisa de relatório que aqui nós temos 6 agravos regimentais. O primeiro interposto por André Santos Esteves, e no relatório indico as folhas. O segundo por Eduardo Constantino da Cunha, também indico folhas. O terceiro por Rodrigo Santos da Rocha Loures, folhas tais aqui referidas. O quarto,
interposto por Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, folhas aqui também indicadas. O quinto, André Luiz Dantas Ferreira, folhas indicadas. E o sexto, por Gedel Quadros Vieira Lima, todos em face da decisão de folhas 1668 a 1677, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para a instauração de processo penal em face do Presidente da República e de ministros de Estado, determinou-se o desmembramento dos autos em relação a diversos co-investigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, dentre os quais figuram os ora agravantes, com a subsequente remessa com cópia do inquérito 4483 à 13ª Vara da Subseção Judiciária de Curitiba para prosseguimento nos ulteriores termos. Por meio da petição acostada em folhas 1683 a 1695, André Santos Esteves apresenta as razões de sua insurgência, aduzindo a necessidade da decisão agravada a ser reconsiderada, pois incluía investigados detentores de foro por prerrogativa de função no rol em relação aos quais o processo foi desmembrado e remetido ao primeiro grau de jurisdição. Afirma em linhas gerais que há 2 anos vem sendo investigado pelo crime de organização criminosa, ora alinhado a membros do Partido dos Trabalhadores, ora membros do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, assentando não existir qualquer indício de sua participação no aludido ilícito. Pontua que, nesse lapso de tempo, o Ministério Público Federal, e são palavras do agravante, abandonou a suspeita inicial que o levara a incluir o agravante no inquérito 3989 e buscou postergar o arquivamento do pedido de desmembramento que gerou o presente inquérito. Novamente, como nada se apurou contra o agravante, repete o mesmo estratagema. Pede o desmembramento, mas sem que nada tenha sido apurado em relação ao agravante. Sustenta, ademais, que para a configuração do delito previsto no artigo 2º, caput da Lei 12.850, é necessária a demonstração de estrutura criminosa autônoma e suficientemente organizada com o propósito de permanência e cuja existência por si só constitua ameaça, ainda que nenhum crime venha a ser praticado. Requisitos que, segundo o agravante, não encontram amparo em qualquer elemento de informação produzido até então, razão pela qual seu nome deve ser excluído do rol de investigados. Destaca também que, nos termos da argumentação declinada na petição, que aqui indica o número do próprio agravante, que objeto da pretensa continuidade das investigações pelo delito de organização criminosa no âmbito da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, já estaria inserido em processo em curso na 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, no qual se apura a suposta compra da aprovação de emendas a medidas provisórias, o que determina, caso cumprida a decisão agravada, a ocorrência de indivíduo bis in idem. Defendendo que os crimes investigados na Justiça Federal de Brasília, quais sejam corrupção ativa, passiva e lavagem de dinheiro, seriam mais graves que o delito de organização criminosa, razão pela qual, nos termos da letra A, inciso 1º do artigo 78 do Código de Processo Penal, deveria ser considerado o juízo competente, requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da insurgência a julgamento pelo órgão colegiado, pugnando pela exclusão de seu nome do rol de investigados. Subsidiariamente, postula a manutenção da tramitação dos autos no Supremo Tribunal Federal ou a remessa para a Seção Judiciária do Distrito Federal.
Em petição de folhas 1747 a 1791, Eduardo Cosentino da Cunha externa suas pretensões recursais, afirmando que a decisão agravada na determinação de baixa dos autos para a continuidade dos atos processuais no primeiro grau de jurisdição incluiu alguns detentores de foro por prerrogativa de função, asseverando que a eventual permanência do processamento destes perante o Supremo Tribunal Federal evidenciaria a existência de conexão entre os fatos, o que não autorizaria a providência objurgada. Assenta a não incidência o caso da norma prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal e a consequente impossibilidade de desmembramento dos autos, aduzindo que a conduta atribuída ao detentor da prerrogativa de foro estaria imbricada com a dos demais investigados, devendo, portanto, permanecer integralmente sobrestado o feito enquanto durar os efeitos da decisão da Câmara dos Deputados. Alega não se constatar na narrativa exposta na peça incoativa qualquer conduta praticada no âmbito da jurisdição da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, o que impede a remessa dos autos àquele juízo, providência que deveria observar as regras ordinárias de fixação de competência. Pontua ainda a inexistência de prevenção do aludido juízo para o processo e julgamento dos fatos narrados na denúncia, os quais, isso está em folhas 1772, não estão relacionados aos alegados crimes praticados por meio das diretorias da Petrobras, sustentando por isso que, abre aspas, a denúncia só poderá ser remetida à seção judiciária do Distrito Federal, seja em virtude do local da consumação da suposta organização criminosa, seja razão da conexão entre supostos ilícitos praticados por seus integrantes e o referido delito da Lei 12.850, fecha aspas. Requer, com esses argumentos, a reconsideração da decisão agravada, estendendo-se-lhe a imunidade temporária conferida ao Presidente da República e aos ministros de Estado, com a consequente suspensão da tramitação da denúncia. Subsidiariamente, pretende que a denúncia continue tramitando perante o Supremo Tribunal Federal, ou seja, remetida para a seção judiciária do Distrito Federal. As folhas 1793 a 1797, Rodrigo Santos da Rocha Loures opõe embargos de declaração já recebidos como agravo regimental pela decisão proferida em folhas 1908 a 1915. Sustenta em suas razões não ter sido denunciado pelo delito de embaraço às investigações pertinentes à organização criminosa, motivo pelo qual não seria correta a inclusão do seu nome na remessa dos autos à seção judiciária do Distrito Federal. Requer, com o provimento da insurgência, a exclusão do seu nome dentre os imputados pela prática do crime previsto no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.850. As razões recursais de Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi foram juntadas às folhas 1799 a 1839, nas quais afirmam preliminarmente a necessidade da tramitação avulsa e sigilosa da presente insurgência por conter informações acobertadas por sigilo, pretensão indeferida na decisão de folhas 1908 a 1915. Apontam que a decisão agravada na determinação de baixa dos autos para a continuidade dos atos processuais no primeiro grau de jurisdição incluiu alguns detentores de foro por prerrogativa de função, asseverando que eventual permanência do processamento destes perante o Supremo evidenciaria a existência de conexão, o que não autorizaria a providência em pauta. Sustentam, ao contrário do afirmado na decisão agravada, que as custódias cautelares contra si decretadas nos autos da ação cautelar 4352 estariam vinculadas à PET 7003, na qual foram homologados os acordos de colaboração premiada celebrados com o Ministério Público Federal, já que teriam como causa, entre aspas, o que está em folha 1819,
teriam como causa uma suposta omissão dolosa de fatos supostamente criminosos no bojo de colaboração premiada, fecha aspas. Por tal motivo, afirmam ser indevida a remessa da aludida ação cautelar ao juiz da 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba, a qual, se não mantida a tramitação perante esse Supremo Tribunal Federal, deve ser encaminhada ao juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, em razão da alegada conexão com o objeto de inquérito 4266, para o qual foi remetido. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental, pugnando pela reconsideração da decisão agravada, com a manutenção do inquérito 4327 e da ação cautelar 4352 perante o Supremo. Subsidiariamente, postulam a remessa dos referidos autos ao juiz da 10ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. A defesa técnica dos agravantes pleiteia, por fim, a intimação sobre a data do julgamento da insurgência para fins de sustentação oral. Na petição de folhas 1862 a 1864, André Luiz Dantas Ferreira apresenta suas razões recursais sustentando a ocorrência de erro material na decisão agravada, consistente na inclusão de seu nome no polo passivo da investigação remetida à 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba, apesar de ocupar o cargo de deputado federal, sendo detentor, portanto, de prerrogativa de foro perante o Supremo Tribunal Federal. Afirma ainda que, ao fim das investigações, nenhuma ilicitude lhe foi atribuída no relatório da autoridade policial, tampouco figurou denunciado na incoativa ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, razão pela qual o inquérito, no que lhe diz respeito, deveria ser arquivado. Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da insurgência a julgamento perante o órgão colegiado, pugnando pela revogação da ordem de formação de novo inquérito para prosseguimento das investigações no primeiro grau de jurisdição, bem como pelo arquivamento do presente procedimento no que lhe diz respeito. Por meio da petição juntada em folhas 1867 a 1895, Gedel Quadros Vieira Lima apresenta suas razões recursais, nas quais sustenta, inicialmente, a não incidência ao caso da norma prevista no artigo 80 do Código de Processo Penal e a consequente impossibilidade de desmembramento dos autos, aduzindo que a conduta atribuída ao detentor da prerrogativa de foro estaria imbricada com a dos demais investigados, devendo, portanto, permanecer integralmente sobre o estado ou feito enquanto durar os efeitos da decisão da Câmara dos Deputados. Aponta, ademais, que a decisão agravada, na determinação da baixa dos autos para a continuidade dos atos processuais no primeiro grau de jurisdição, incluiu alguns detentores de foro por prerrogativa de função, asseverando que eventual permanência do processamento destes perante o Supremo evidenciaria a existência de conexão probatória intersubjetiva, o que não autorizaria a providência recorrida. Subsidiariamente afirma ainda que os fatos em apuração no inquérito 4327 seriam conexos aos objetos dos inquéritos 3989, 4325 e 4326, a razão pela qual a tramitação deveria ocorrer sob a supervisão da Corte Suprema. Alega ainda a inexistência de conexão ou continência que autorize a adoção de regra diversa da prevista no artigo 70 do Código de Processo Penal para a definição do juiz de primeiro grau competente, o que determina a remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Destacando já estar sendo investigado pelos fatos apontados na denúncia em diversos procedimentos listados em folha 1893, o que, a seu ver, caso cumprida a decisão agravada, implicaria em indivíduo bis in idem, requer o provimento da insurgência para que, primeiro, seja determinado o sobrestamento do feito, segundo, seja reconsiderado o desmembramento dos autos, terceiro, seja observada a regra de definição de competência territorial com a remessa dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal e, quarto, seja reconsiderada a remessa dos autos para a 13ª Vara Federal da Seção Judiciária de Curitiba para que não ocorra o indivíduo bis in idem. Pretende ainda que o agravo regimental seja levado a julgamento como questão de ordem,
possibilitando-se assim a sustentação oral das razões recursais. Com vista dos autos destes, do inquérito 4327, a Procuradoria da República oferta contra-razões em folhas 1919 a 1932, oportunidade na qual pugna pela formação de petição autônoma para tratamento das situações processuais dos não denunciados, detentores de foro por prerrogativa de função, vale dizer, Aníbal Ferreira Gomes, Arnaldo Faria de Sá, Altineu Cortes Freitas Coutinho e André Luiz Dantas Ferreira. Ainda pleiteia a manutenção da decisão agravada no que diz respeito a Carlos William de Souza e a remessa de cópia dos autos ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, no tocante ao investigado João Magalhães, atual detentor do cargo de deputado do Estado de Minas Gerais. Ao fim, pleiteia o desprovimento dos agravos regimentais interpostos, deferi o requerimento da Procuradoria-Geral da República, ordenando a inclusão dos referidos agravos regimentais em pauta para julgamento pelo Tribunal Pleno. E no inquérito 4483, cujo relatório, tal como o anterior, foi publicado no sítio eletrônico desse tribunal no dia 1º de dezembro do mês corrente, neste há, senhora presidente, 4 agravos regimentais interpostos por Rodrigo Santos da Rocha Loures, folhas 3.810 a 3.814, Gedel Quadros Vieira Lima, folhas 3.816 a 3.844, Eduardo Cosentino da Cunha, folhas que aqui indico o número, Joelis de Mendonça Batista e Ricardo Saldo, em peça única, das folhas que aqui também indico a numeração. Todos em face da decisão de folhas 3797 a 3805, por meio da qual, diante da negativa de autorização por parte da Câmara dos Deputados para instauração de processo penal em face do Presidente da República e de Ministro de Estado, determinou-se o desmembramento dos autos em relação a diversos co-investigados não detentores de foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal, dentre os quais figuram os ora agravantes, com a subsequente remessa à Justiça Federal de primeiro grau dos autos para prosseguimento nos ulteriores termos. Rodrigo da Rocha Loures opôs, em petição cuja numeração indico, embargos de declaração recebidos como agravo regimental e sustenta não ter sido denunciado pelo delito de embaraço nas investigações pertinentes à organização criminosa, motivo pelo qual não seria correta a inclusão de seu nome na remessa dos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal. Requer, assim, a exclusão de seu nome com o provimento da insurgência e excluindo-o dentre os imputados por aquele crime. Gedel Quadros Vieira Lima, petição na numeração que aqui indico, apresenta suas razões recursais com diversas sustentações, dentre elas a não incidência do artigo 80, a impossibilidade de desmembramento dos autos, aponta, ademais, que a decisão agravada incluiu detentores de foro prerrogativa de função, enfim, os argumentos são a rigor similares aos quais já me referi, inclusive o bis in idem, e como disse, esse relatório está publicado no sítio eletrônico do tribunal já há alguns dias e certamente é de conhecimento dos senhores advogados, e eu remeti a todos os senhores ministros não apenas o relato, mas também a proposta de voto que trago a este colegiado, e agora foi obsequiada também ao eminente ministro Marco Aurélio. Por igual, Eduardo Cosentino da Cunha apresenta suas razões, e aqui faço um resumo, embora aqui se refira ao que determinou na cautelar 4325 a custódia preventiva, decisão contra a qual foi interposto agravo regimental ainda pendente de julgamento pelo órgão colegiado competente desse tribunal. Alega nesse ponto, que a determinação de baixa dos autos para a Seção Judiciária do Distrito Federal, sem análise da referida insurgência, implicaria em negativa de prestação jurisdicional, aduzindo que, abre aspas,
grande parte dos investigados que sofreram cautelares pessoais restritiva de direitos fundamentais no bojo da cognominada Operação Patmos ou já foram denunciados ou já receberam prestação jurisdicional analisando a situação jurídica relativa à sua liberdade. Fecha aspas, isso está em folha 3.866. Requer, por isso, a suspensão dos efeitos da decisão agravada até que seja julgado o agravo regimental interposto nos autos da ação cautelar 4325. A seu turno, Joesley Mendonça Batista e Ricardo Saldi, nas folhas que aqui indico a numeração, suscitam preliminarmente o argumento antes referido, por conter a insurgência informações cobertas por sigilo, o que já foi previamente e, melhor dizendo, anteriormente indeferido. Sustentam, ademais, e sumariamente, que a decisão agravada extrapolou os limites do requerimento ministerial, no qual não teria ocorrido qualquer pedido de inclusão dos ora agravantes no desmembramento operado nesses autos. Afirmo ainda que seria necessária a manutenção da investigação perante o Supremo, já que foram denunciados de forma conjunta com detentores de foro por prerrogativa de função, defendendo subsidiariamente a existência de conexão do objeto desses autos com a petição 7.013 e ação cautelar 4.351, ambas ainda em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal, o que demonstraria ser prematuro o desmembramento e indevida a remessa ao primeiro grau de jurisdição. Requereram, com essas considerações, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental, ali pugnando pela reconsideração da decisão agravada com a exclusão de seus nomes no desmembramento determinado e, subsidiariamente, postular a manutenção dos autos nesse Supremo Tribunal Federal, ali também a defesa técnica pediu intimação para sustentação oral no julgamento que ora se principia. E, com vista dos autos, a Procuradoria ofertou contra-razões, também aqui se referiu à petição autônoma, para tratar das situações processuais de não denunciados detentores de foro por prerrogativa de função, os nomes que já me referi, de Aníbal Ferreira Gomes, Arnaldo Faria de Sá, Tineu Cortes Freitas Coutinho e André Luiz Dantas Ferreira, bem como o Ministério Público sustenta o desprovimento de todos os agravos regimentais aqui interpostos. E, senhora presidente, esse é o relato que trago atinente a esses agravos. Senhor ministro relator, a pedido de sustentação oral nesses casos. Indago de Vossa Excelência se há alguma objeção. Nenhuma objeção, senhora presidente. Pois não. Então, neste caso, falará inicialmente pelo agravante Gedel Quadros Vieira Lima, o doutor Gamil Febel. Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssima senhora presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor doutor ministro relator, ministro Luiz Edson Fachin, excelentíssima procuradora-geral da República, doutora Raquel Doge, em nome de quem cumprimento todos os membros do Ministério Público pelo dia de hoje, toda estima, todo respeito, e devo dizer a Vossa Excelência que as nossas divergências são tão somente no campo das ideias. Eminente ministro relator, eminentes ministros, é necessário, eminente ministro Marco Aurélio, mesmo diante de fatos supostamente graves, mesmo diante de fatos em tese graves, é necessário que exista coerência. Coerência científica, coerência processual. O processo penal, ele não funciona ao sabor dos ventos, de acordo com as vontades de quem lhe impulsiona. O processo penal tem regras próprias, pré-estabelecidas. É necessário haver coerência. Pesa dizer, eminente ministro Luiz Fux, pesa dizer que num país haja professores de processo penal que escrevam e que tenham a coragem de dizer que o problema é o processo. O processo nunca foi um problema. Já se falou acertadamente, eminente ministra Rosa Weber, que o processo é um sismógrafo da Constituição. Só enxerga num processo um problema, aquele que enxerga num processo um entrave às suas vontades individuais. Porque para isso existem regras pressupostas de processo, para não ceder às vontades individuais. É necessário haver coerência. E, eminente ministro relator, Vossa Excelência, sempre muito percussiente, muito detalhista, falou que as defesas sustentaram que havia condutas imbrincadas entre detentores de prerrogativa de foro e pessoas que não têm a prerrogativa de foro.
Mas quem diz isso, eminente ministro Alexandre de Moraes, não é a defesa. Não foi a defesa quem pôs as condutas como imbrincadas. Quem coloca as condutas como imbrincadas é o Ministério Público Federal, que diz na denúncia, folhas 1023, folhas 8 de 245 da denúncia, folhas 1023 dos autos. Diz Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Quanto aos demais integrantes do núcleo político dessa organização, que pertencem às outras agremiações, suas condutas foram objeto de peças acusatórias apartadas. A presente denúncia trata especificamente do núcleo da organização criminosa, composta por integrantes do chamado PMDB da Câmara, que possuem prerrogativa de foro, ou que suas condutas, eminente ministro Toffoli, ou que suas condutas estão diretamente imbrincadas às das autoridades com foro. Quem diz isso não é a defesa. Quem diz isso é o Ministério Público. Mas não diz por uma vez somente. Diz de novo. Diz as folhas 1027 dos autos, na nota de rodapé número 6, paradigmática e exemplificativa, eminente ministro Celso de Mello. Diz Sua Excelência o Procurador-Geral. Por essa razão, apenas figuram como denunciados aqueles que ou possuem foro, ou têm condutas imbrincadamente relacionadas a estes, que justifiquem o processamento conjunto das imputações. É necessário haver coerência. Se Sua Excelência, o Procurador-Geral, ao deflagrar a denúncia, eminente ministra Carmen Lúcia, enxergou entre os corréus uma conexão intersubjetiva de condutas imbrincadas, é de se indagar, então, o fato de a Câmara não ter dado licença para processar as autoridades com prerrogativa de foro retirou o vínculo intersubjetivo que existia? Então, o argumento agora não é mais um argumento de dogmática. O argumento agora é um argumento de eficientismo, pura e tão somente eficientismo. Eminente ministro Luiz Roberto Barroso, um autor chamado Henrique Gimbernal Ordei diz que uma das funções da dogmática penal, e digo eu, da processual penal, é de conseguir antever a jurisprudência. De nada adianta haver regras se as regras puderem ser interpretadas de qualquer forma. De nada adianta haver regras se as regras puderem ser movidas ao sabor dos ventos. Ora, carregam-se as tintas na denúncia para se imputar a Sua Excelência, o Presidente da República, posto a colocação de líder de organização criminosa. Colocam-se corréus que não têm foro na mesma denúncia, e depois, como a Câmara dos Deputados não lhe deu autorização para processar as autoridades com prerrogativa de foro, acabou a conexão intersubjetiva? Nada impede que esta Corte, e este é o primeiro fundamento do agravo, eminente ministro relator, nada impede que esta Corte, ainda diante da negativa da Câmara dos Deputados, continue processando as autoridades sem prerrogativa de foro. Não há qualquer contradição nisso. Contradição alguma há nisso, porque os corréus, para os quais não houve autorização, eles não morreram, eminente ministro Marco Aurélio. Não houve extinção de punibilidade em relação a eles. Os fatos puníveis continuam existindo. Eles não estão sendo processados agora, tão somente neste instante. Mas a vinculação subjetiva entre os corréus não deixou de existir. E aí é de se indagar. A Corte vai tolerar que haja o risco concreto e real de haver decisões contraditórias, manifestamente contraditórias? Vai se mandar para o primeiro grau quem não tem prerrogativa de foro, que, no dizer do Procurador-Geral da República, tem conduta imbrincada com os demais corréus, correndo o risco de, num segundo momento, haver decisões absolutamente contraditórias e conflitantes com o plenário do Supremo Tribunal Federal? Não fosse esse argumento, esse primeiro argumento suficiente, eminente ministro relator, de que a Corte pode, sem qualquer tipo de problema, processar esses corréus, e, eminente ministro Marco Aurélio, não se sustentará, até porque a coerência é algo muito caro, e é muito difícil ser coerente todo o tempo, eminente ministro Celso de Mello, não se sustentará que o processo fique suspenso para esses corréus. Os processos até podem prosseguir em relação a eles, eminente ministro Rosa Weber. O que se espera apenas e tão somente é que não haja o risco de decisões manifesta e teratologicamente contraditórias. Mas há mais, há mais. E aqui eu vou me apropriar, fazendo menção ao brilhante advogado Eduardo Carnelós, há mais, eminente ministra Carmen Lúcia. Há um argumento que não pode ser perdido de vista. 3 autoridades têm prerrogativa de foro nesse procedimento. 3. Vamos supor que a Corte remeta, de fato, os autos para a primeira instância. Por vezes, eminente ministra Carmen Lúcia, ou em muitos casos, a pressa é inimiga da perfeição. Porque se esses autos forem encaminhados ao primeiro grau,
ao invés de acelerar a investigação, isso, por certo, retardará. Porque todos temos certeza, todos, que ao longo da instrução, os nomes dessas 3 autoridades com prerrogativa de foro aparecerão. Inevitavelmente aparecerão. Não estou delas fazendo juízo de valor, mas aparecerão. E aí se pergunta, então, eminente ministro Luiz Roberto Barroso, a Corte remeterá os autos para o 1º grau. E quando na instrução houver menção a uma autoridade com prerrogativa de foro, vai mandar para o Supremo de novo? Isso é absolutamente contraproducente. É absolutamente não razoável. Haverá 2 riscos. Ou o risco de o processo perder a duração numa marcha razoável, ou haverá o risco de se colher prova usurpando a prerrogativa do Supremo a violar, a considerar provas ilícitas e quebrar a própria cadeia de custódia da prova. Então, ainda que se buscasse o eficientismo, que está longe de ser um argumento de direito penal válido, ainda assim, o eficientismo impõe que os autos fiquem neste Supremo Tribunal Federal. Mas há mais, eminente ministro relator, eminente ministra presidente, eminente procurador-geral da República. Todos nós sabemos que existe um princípio chamado correlação entre acusação e sentença. Quer dizer, né, em tese, existe um princípio entre correlação e acusação e sentença, porque hoje já se fala que o processo penal é um problema. Na pior das hipóteses, o acórdão vai ser um espelho da denúncia. A denúncia imputa a autoridades que têm prerrogativa de foro o posto de líder da organização criminosa. E aqui nós vamos estar diante de um exemplo sui generis. Se a Corte determinar o desmembramento para quem não tem prerrogativa de foro, nós estaremos diante de uma organização criminosa sui generis, eminente ministro relator. Porque será, como diria Carl Binding, um corpo errante à procura de alma. Uma organização criminosa absolutamente acéfala. Aqui eu vejo um dos maiores professores de Direito Penal do Brasil, o professor César Roberto Bittencourt, com quem eu muito aprendi e aprendo. Várias hipóteses de concurso de pessoas são regidas pela ideia de acessoriedade limitada. Ora, é de se imaginar que, na primeira instância, correrão para os corréus, para os partícipes, e os líderes da organização criminosa simplesmente não serão processados? É de se perguntar, é uma organização criminosa verdadeiramente peculiar, sem lideranças. Ora, se não há lideranças, não há organização. Porque a comezinho é elementar que, para haver organização, precisa haver líderes e liderados. Mas, eminente ministro relator, falei a Vossa Excelência, quando entreguei um memorial no seu gabinete, falava eu e aqui, eminente ministra presidente, eu peço vênia para tratar de um argumento de ordem pública que não constou do agravo por conta da superveniência de fatos. Foi apenas, então, somente por conta disso que esses fatos não foram tratados no agravo. Eminente ministro Dias Toffoli, o réu, Gedels Quadros Vieira Lima, ele foi denunciado nestes autos pela Procuradoria-Geral da República por organização criminosa e lavagem de dinheiro. Bom, na denúncia, inclusive, muito embora não seja objeto de discussão da denúncia, mas se fala na suposta apreensão dos 51 milhões de reais para os quais a defesa ainda não teve condição de se manifestar, porque, envolvidos 3 meses da prisão, a defesa ainda não teve acesso aos documentos que deram base à perícia, mas na denúncia consta, eminente ministro Luiz Fux, o tal dos 51 milhões de reais. Ocorre que, há coisa de 10 dias, Sua Excelência Procuradora-Geral da República oferece uma nova denúncia em desfavor de Gedel Vieira Lima, desta vez por associação criminosa e também por lavagem de dinheiro, mais uma vez fazendo menção ao episódio dos 51 milhões de reais. Eminente ministra presidente, nós temos uma primeira denúncia por organização criminosa, em que ele seria corréu com o presidente da República e outras autoridades com prerrogativa de foro. E temos uma segunda denúncia por associação criminosa e lavagem de dinheiro, que corre aqui no Supremo, porque seria corréu na estação um outro deputado federal. Eminente ministra presidente, as regras de dogmática penal, como diria Carnelucci, não funcionam para que os operadores escolham, como se fosse uma prateleira de supermercado, por qual crime vão condenar o réu. Associação criminosa é um tipo derivado privilegiado de organização criminosa. Gedel Quadros Vieira Lima hoje responde a 3 procedimentos que configuram bis in idem evidente. Não se pode responder 2 vezes por organização criminosa. Não se pode responder por organização e por associação. Não se pode responder por organização e obstrução de justiça, porque o bem jurídico é o mesmo. E é elementar que condutas típicas não se confundem com atos. Uma mesma conduta típica pode ser desdobrada em vários atos. E hei de indagar, então, esta Corte determinará que Gedel Vieira Lima responda por associação criminosa aqui,
em concurso de pessoas com seu irmão, deputado federal, e responda por organização criminosa de fatos conexos no primeiro grau, correndo o risco insuperável de haver decisões contraditórias? É necessário, eminente ministra, presidente, é necessário que haja coerência. E a defesa espera, neste instante, que haja coerência. Eu tenho absoluta convicção de que esta Corte não cometerá, com as devidas vênias, um venire contra fato próprio, de mandar para a primeira instância a organização criminosa, que supostamente é o fato mais grave, e deixar o crime menos grave, a associação criminosa, aqui no Supremo Tribunal Federal. Como bem diz o professor Renato Jorge de Melo Silveira, na sua tese de titularidade para a USP, hoje, eminente ministro Marco Aurélio, existem dois tipos de sobrecriminalização. Existe uma sobrecriminalização primária, que é aquela feita com base na criação de novos tipos penais. Por exemplo, a criação, com todas as vênias e licenças, do famigerado tipo de enriquecimento ilícito, que é absolutamente desnecessário do ponto de vista da dogmática, porque nenhum servidor público enriquece ilicitamente que não seja praticando corrupção ou peculato. Isso é sobrecriminalização primária. Mas existe a chamada sobrecriminalização secundária, que é o que se faz na interpretação do direito. É exasperar e dar o tratamento de inimigo a determinados indivíduos, mudando as regras de dogmática penal. 3 denúncias, uma por organização criminosa, uma por embaraço à organização criminosa e outra por associação criminosa, com as devidas e necessárias licenças. Com as devidas e necessárias licenças. Se isso não for bis in idem, nada no planeta Terra mais é. Vamos então ao último argumento, eminente ministro relator. Eminente ministro relator. Ainda que se pense o que não se quer acreditar na remessa dos autos para a primeira instância, o foro competente, de fato, não é a 13ª Vara de Curitiba. Não é. Aqui não há nada de pessoal em relação a qualquer um dos magistrados. Inclusive, Gedel Quadros Vila Lima foi preso, ao ver da defesa, ilegalmente, por 2 vezes, pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília. Mas é necessário ser coerente, eminente ministra Rosa Weber. Não é pelo fato de ele ter sido preso por 2 vezes pelo juiz federal da 10ª Vara Federal de Brasília que eu direi aqui que ele não seria o competente no eventual desmembramento. Porque é regra básica do processo penal, eminente ministro Alexandre de Moraes, e as regras de competência no processo penal aprendi nos seus livros, que as regras de competência no processo penal repercutem sobre regras constitucionais, do juiz natural, do devido processo legal. É regra básica do processo penal que o critério da continência prevalece sobre qualquer outro. Na denúncia, eminente ministro Marco Aurélio, a grande maioria dos fatos narrados, objetos da inicial acusatória, teriam ocorrido supostamente em Brasília. É de se indagar, então, qual o porquê? Existe algum grau de predileção em mandar esses autos para a 13ª Vara Federal de Curitiba? Será possível que não haja outra vara com um juiz preparado e competente para processar e julgar esses fatos que respeite as regras processuais? Então, eminente ministra presidente, a defesa espera que seja dado provimento ao agravo, que não haja remessa ao primeiro grau e, na remota e improvável eventualidade de assim acontecer, que os autos sejam encaminhados à 10ª Vara Federal do Distrito Federal e não à 13ª Vara de Curitiba. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido a falar pelo agravante Rodrigo Santos da Rocha Loures e o doutor César Roberto Bittencourt. Vossa Excelência tem também até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Obrigado, Excelência. Eu tenho 2 agravos, o 4517 ficou para depois. Tem uma decisão conjunta, decisão no todo, mas separado para julgamento, para sustentação oral, eminente relator. Que ficou. O ilustre advogado está me formulando a pergunta? Fazendo a pergunta porque tem 2 agravos, e o julgamento de um e o outro ficou, me parece, para depois. Essa pergunta foi respondida no pregão. É isso mesmo, como o senhor compreendeu. Obrigado. Excelentíssima senhora presidente, digníssima ministra Carmen Lúcia, as nossas homenagens, nosso respeito, nossa admiração. Estendendo os ministros, um prazer, uma satisfação em retornar nesta tarde aqui mais uma vez, cumprimentando e desejando que tenham todos umas boas festas, um retorno, um descanso para poderem voltar com mais energia, como diz o pessoal do combate lá, voltando com mais força, mais fortes. Pedir vênia para fazer um cumprimento especial ao Ministério Público, a doutora Raquel Dorge. Como Procurador de Justiça aposentado do Estado do Rio Grande do Sul, eu tive a honra de comemorar essa data por muitos e muitos anos. E é digno de festejar por todos nós brasileiros,
público, não público, judiciário, Ministério Público, poderes constituídos ou não, pela conquista, pela grandeza do que é o Ministério Público brasileiro. Em 91, 10 anos depois, eu participei de um congresso do Ministério Público Progressista da Espanha, lá em Palma de Maiorca, e disse para eles que aquele sonho que eles tinham, e o presidente da Associação Europeia do Ministério Público sonhava e imaginava independência total, inclusive a própria classe tendo como seu dirigente, enfim, todas essas conquistas que nós temos, e eu dizia para eles, isso é real no Brasil. Nós temos, eu me arrepio com isso, porque eu vivenciei aquela experiência, e depois na gente queria me perguntar, como é que é esse Ministério Público? Como é que é um Ministério Público independente que tem o seu chefe, a sua chefia, dentro da própria instituição, e não imposto pelo Poder Executivo ali? Então, a independência, a conquista, tudo isso, eles falavam em neutralidade, eu digo, não, mais do que isso, o Ministério Público lá é independente, não, uma independência judiciária, disse, tá bom, muito obrigado, foi um grande prazer. Então, quero homenagear o Ministério Público nesse dia 14, que a gente conquistou, porque a partir da Constituição de 88, realmente foi o primeiro Ministério Público do mundo que tem o poder, as conquistas, assim, a independência que tem o nosso Ministério Público. Assim. Então, os cumprimentos a todo o Ministério Público, doutora Raquel Dodge. Eu peço, venha, então, excelência, assim como foi o pregão, então, porque eu tenho 4517 para fazer a sustentação oral, que é um problema mais grave. Aqui, excelências, me parece que houve apenas um erro material, se posso assim dizer, do outro ministro relator. Por quê? Nesse agravo que está em julgamento, 4327, na denúncia, o Ministério Público relaciona e dá a qualificação, lá na página assim, 234, e estabelece os tipos penais. Relaciona cada um no final, quais os tipos que incidem. E nesta relação, onde consta Rodrigo Santos da Rocha Loures, só lhe imputa uma coisa, o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2. E essa obstrução de justiça que foi relacionado em relação ao Rodrigo, ele não existe. Não foi denunciado, não foi imputado e não foi capitulado na denúncia, eminente ministro. Então, eu, acreditando que tenha sido um erro material, que ele não é objeto de denúncia, não foi atribuído a ele. Na realidade, a imputação de obstrução de justiça ao presidente foi aquela gravação do juiz, aquela armação que houve no dia 7. E veio os outros, eles próprios, dois ali, junto nisso. Então, o Rodrigo não tem atribuição, não tem imputação, houve, claramente está na denúncia do Ministério Público, eu tenho a cópia aqui, imputando, e no final a mesma coisa. Então, excelência, considerando para mim um erro material, eu vou abrir mão do tempo, excelência, para deixar, aproveitar assim, e quando for colocado em julgamento, pediria todas as vezes para permitir que eu possa fazer a sustentação, que é o programa de competência efetivamente. Então, eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo agravante Ricardo Saldi, o doutor Ticiano Figueiredo. Vossa Excelência também dispõe de até 15 minutos para se pronunciar. Está com a palavra. Eminente ministra presidente, eu peço desculpas por fazer essa pergunta novamente, mas é porque está gerando uma confusão aqui, eminente ministro relator, entre os advogados. Nesse momento, a gente sustenta sobre a questão da competência. A questão da prisão no 4352, então, fica para um momento posterior, em sendo o caso, é isso? O 4352 não foi apregoado, então, Vossa Excelência, falar somente esse que vamos julgar. Tá ótimo. Bom, excetíssimo senhores ministros, excetíssimo senhora ministra-presidente desse colégio do Supremo Tribunal Federal, excetíssimo senhor ministro Edson Fachin, relator desse feito, excetíssima senhora ministra Rosa Weber, em nome de quem eu cumprimento os demais ministros, excetíssima senhora Procuradora-Geral da República, minhas homenagens aí pelo dia. Outro dia também foi nosso dia, o Dia dos Advogados Criminalistas. Seria muito bom que tivéssemos tido a oportunidade também de ter tido uma sessão. Ambos aqui estamos buscando a justiça, cada um sob seu prisma. Senhores ministros, em maio de 2017, foi homologada perante o Supremo Tribunal Federal a mais eficiente, a maior e a mais completa colaboração premiada. Ontem e hoje nós presenciamos, hoje menos porque o julgamento foi suspenso, mas principalmente hoje, o alargamento dessa colaboração, desse Instituto da Colaboração Premiada. Há muitos anos, há 3 anos atrás, antes de 2014, eu diria que, se não 100%, 99% dos advogados criminalistas eram contra esse instituto. Dizer que isso não era correto, que isso não deveria ser feito. Hoje todos entenderam que isso é um instituto necessário ao Estado Democrático de Direito. Como diz o ministro Marco Aurélio, é o preço que pagamos pela democracia. Então, se existe um instituto,
que ele saiba ser utilizado. E eu posso afirmar categoricamente que, em maio desse ano, a mais eficiente colaboração premiada foi assinada e entrou em curso no país. Naquela ocasião, o primeiro tema, a primeira polêmica que veio a Vossas Excelências era sobre a prevenção do excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin. Isso porque, logo naquela ocasião, se perguntou, mas isso é lava-jato? Porque tudo o que se diz Petrobras descia para Curitiba ou ficava sob a relatoria do saudoso eminente ministro Theori. Em outras sessões, aqui se decidiu que não bastava a menção à palavra Petrobras. Haveria de ter alguma ligação, algum tipo de ato ilícito praticado no âmbito daquela instituição. Muito bem. Naquela oportunidade, apesar de não termos tido ainda acesso ao acórdão, eu cito aqui as palavras de Sua Excelência, o eminente ministro Edson Fachin, que justificou corretamente a competência e a prevenção de Sua Excelência para relatar o feito. Sua Excelência disse: nesse ponto não há dúvidas, e surge do acordo de colaboração premiada submetido à homologação dessa Suprema Corte, por conter menção a autoridades detentoras de foro por prerrogativa, evidente relação de conexidade com o objeto do inquérito 4266. Mais adiante, Sua Excelência diz: e a prevenção não deriva substancialmente de questão atinente à Lava Jato. Vejam, Vossas Excelências, lá naquela ocasião já se deixou claro que não se dizia respeito a questões relativas à Lava Jato, a prevenção de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Em voto que acabei de proferir, ou pelo menos tentei demonstrar, da investigação sobre os fundos de investimentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço da Caixa Econômica Federal, derivadas às circunstâncias da delação premiada de Fábio Cleto, conforme referi. Pois bem, então, lá naquela ocasião, ficou claro que a prevenção de Sua Excelência se dava não pela Lava Jato, mas em razão da colaboração de Fábio Cleto. Muito bem. Em setembro de 2017, portanto, volto aqui a maio de 2017, a petição 7003 ficou distribuída e fixada a competência de Sua Excelência em razão da prevenção da colaboração de Fábio Cleto. Não poderia ser diferente, como mostrarei a seguir. Em setembro de 2017, o país é surpreendido com a entrevista coletiva do então Procurador-Geral da República, no qual afirma que houve descumprimento da colaboração premiada e afirmam coisas gravíssimas que me excuso de repetir aqui e que não estão naqueles áudios. Ditas tão somente para impressionar, com as mais respeitosas vênias. O áudio entregue por Joesley voluntariamente, nomeado Piauí 3, foi tratado por Sua Excelência, o ex-procurador-geral da República, como tendo sido entregue sem querer. Não vou nem dizer, eminente ministro Marco Aurélio, que foi sem querer porque o procurador-geral da República disse. Não, foi sem querer porque ele quis impressionar Vossas Excelências e o país com o conteúdo que ali estava e não havia qualquer crime. Não foi sem querer. Foi entregue dentro do contrato que foi assinado. Foi entregue voluntariamente. O nome do arquivo prova isso de forma inequívoca. Piauí 3. Tem o Piauí 1, Piauí 2, Piauí 3, Piauí 4, que tratam do mesmo tema. Se tivessem os colaboradores cortado e editado o áudio para entregar tão somente o que se dizia a respeito a parlamentar com foro de prerrogativa de função, se diria que teria editado o áudio. Mas entregou voluntariamente e hoje está pagando o preço por isso. E tinha prazo, e não se diga que foi uma omissão dolosa, pois tinha prazo até 31/10. O fato é que essa colaboração foi feita em menos de 6 meses, foi a mais eficiente, dela já saíram quase uma dezena de denúncias. É óbvio que pode ter havido algum esquecimento aqui, outro acolá, mas dela se derivou uma série de denúncias, ao contrário de outras que foram gestadas durante anos, e não se tem iniciais acusatórias, e hoje, inclusive, se discute se ela foi feita de forma correta ou se há falha nessas colaborações.
Dali partiu um pedido de prisão temporária para perplexidade geral amparada num possível crime de organização criminosa. O direito penal é taxativo, a lei de prisões temporárias não fala que o crime de organização criminosa é possível de prisão temporária, fala no de quadrilha. O direito penal é taxativo. Com as devidas vênias, a defesa discorda desse argumento. Mas foi decretada a prisão temporária. Em seguida, a preventiva. Em seguida, uma busca e apreensão. E, em seguida, veio uma prisão, veio uma denúncia contra o presidente Michel Temer, que, no afã de denunciar o presidente Michel Temer no apagar das luzes, o ex-procurador-geral da República descumpre o contrato de colaboração e, antes que esse Supremo diga se houve ou não houve descumprimento, se tal não está rescindido, o Procurador-Geral da República dá ao seu parecer força de decisão e oferece denúncia sem poder. Junta dois inquéritos, o 4237, o 4484, um que é o PMDB na Câmara, o outro que é a obstrução de justiça, e oferece denúncia. Essa denúncia é barrada, é rejeitada pela Câmara dos Deputados, volta para essa casa. Quando chega nessa casa, sem que houvesse pedido, a denúncia una, que trata sobre o PMDB da Câmara e trata sobre a obstrução de justiça, é desmembrada. Nesse desmembramento, a questão PMDB da Câmara, chamada de quadrilhão, vai para Curitiba e a questão da obstrução de justiça vai para Brasília. Nesse momento, sem qualquer justificativa, a cautelar de prisão de Joesley e Ricardo é vinculada ao processo do PMDB da Câmara que desce para Curitiba, muito embora eles estejam denunciados pela obstrução de justiça que foi para Brasília. Vejam, Vossas Excelências, isso será tema depois, quando for o agravo da prisão. Não há um crime, não há um processo, uma ação penal em curso vinculada à medida cautelar até agora. O que há é uma omissão. O que há é uma cautelar para averiguação. Uma cautelar gravosa para averiguação. Esse processo desce para Curitiba. O que chama a atenção são dois pontos. A jurisprudência dessa corte é pacífica no sentido de que a regra é o desmembramento, mas tem a exceção. Sua Excelência a Procuradora-Geral da República percebeu a exceção. Quando os fatos estão imbricamente ligados, umbilicalmente ligados, estes devem seguir juntos. E não sou eu que estou dizendo que os fatos são ligados. Quem diz é o ex-procurador-geral da República, que fala que quem não tem foro de prerrogativa, fala na denúncia, quem não tem foro de prerrogativa está imbricamente ligado àqueles que têm. Portanto, não sou eu que digo que tem que ficar aqui, é o ex-procurador-geral da República. Sua Excelência a Procuradora-Geral da República atual, a quem eu rendo as minhas homenagens novamente, em parecer de 30 de outubro, reconhece a necessidade de se manter as cautelares e se vincular a cautelar de prisão a algum fato, pois cumpridas as medidas de busca e apreensão, esgotadas aquelas cautelares, Sua Excelência pede para que se instaure novo inquérito e então vincule a prisão àquele inquérito novo que vai ser instaurado. E ainda não foi. Excelentíssimos senhores ministros, vejo que o meu tempo se esgota aqui. Em breves palavras e um resumo, esse processo tem que ficar no Supremo, porque os fatos de quem não tem foro de prerrogativa de função estão ligados umbilicalmente aos que detêm. Se assim não entender, que não se mande para Curitiba. O saudoso ministro Teori, no caso que aqui correu nessa corte, o então Procurador-Geral da República, nesse caso do Fábio Cleto, eminente ministro Luiz Fux, ele peticionou mais de 2 vezes pedindo para que, quando o ex-parlamentar que detinha foro de prerrogativa de função perdeu o mandato, quando fosse descer, para que se descesse para Curitiba. Quando o saudoso ministro Teori examinou e viu que não tinha qualquer relação de Fábio Cleto com a Petrobras, desceu para Brasília. É claro que sempre se busca que o processo desça para Curitiba, porque aquele magistrado competente sempre se dá por competente. Mas agora o que se busca é o verdadeiro juízo natural para julgar a causa, que é este Supremo Tribunal Federal. Se assim não entender, então
que se cumpra o que foi decidido em 11 de outubro do ano passado e, pelas regras de conexão, se mande para Brasília. Lá é o juízo natural do feito. Não há que se falar em lava-jato. Querer que o juiz de Curitiba seja o único apto, capaz e competente em ambos os sentidos para julgar o feito, rogando as mais respeitosas vezes, é desrespeitar todas as regras da Constituição e a atribuição e a capacidade da Justiça Federal de Brasília de julgar esse feito. Excelentíssimos senhores ministros, caminhando para o fim, já que eventualmente teremos a possibilidade de sustentar no caso da prisão, volto a afirmar, estamos diante da maior e mais eficiente e eficaz colaboração desse país. E o que eu rogo a vossas excelências é que a mantenha, porque essa é a exceção à regra. Os fatos narrados naquela denúncia, que era una e foi dividida em dois, são conexos e são umbilicalmente ligados das pessoas com foro de prerrogativa de função das que não têm. Então, que se corra neste Supremo Tribunal Federal. Se assim não entender, então que se desça para a jurisdição de Brasília, sendo que nem esse pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República no primeiro momento. Frise-se. Com essas palavras eu encerro e peço a vossas excelências o provimento desse agravo. Muito obrigado. Agradeço a vossa excelência. Convido a falar pelo agravante André Luiz Dantas Ferreira, a doutora Maria Cláudia Buchianeri. Vossa Excelência também tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora ministra presidente, senhor ministro relator, senhora ministra Rosa Weber, senhores ministros, nobre representante, chefa da Procuradoria-Geral da República, a doutora Raquel Dodge, a quem cumprimento pela data de hoje. Não pretendo tomar muito tempo desta casa, tendo em vista que aqui a situação envolvendo André Luiz Dantas Ferreira é devera singela, mas é uma questão importante que merece a especial consideração desta casa. O que se deu no caso do ora agravante? Após meses de investigação, sobreveio o relatório final da Polícia Federal, que, em relação a ele, foi claro e taxativo. Disse o relatório final da Polícia Federal que André Luiz Dantas Ferreira, que já sofre o inquérito 4232, e aqui peço vênias para abrir aspas, não tinha assento nas principais decisões do grupo político do chamado PMDB da Câmara, que é o que se pretende apurar nestes autos. Assim, André Moura, ao lado de outros parlamentares, que já são investigados no inquérito próprio, que é o 4232, no nosso entendimento, salvo o melhor juízo, não responderiam pelo crime autônomo de organização criminosa atribuído ao grupo do PMDB da Câmara. Então, temos em relação a ele um relatório final que é muito claro, dizendo que ele já responde ao inquérito próprio, que deve estar na fase final de investigação, e mais do que isso, que os fatos objetos desse inquérito não lhe dizem respeito. Este é o relatório final da Polícia Federal, que foi enviado à douta Procuradoria-Geral da República. E a douta Procuradoria-Geral da República, exercendo o seu munus, ofereceu denúncia e, evidentemente, considerado o teor do relatório final, não incluiu no polo passivo da denúncia André Luiz Dantas Ferreira. E também não pediu absolutamente nenhuma diligência complementar em relação a ele. Hoje existe, em relação a ele, o relatório final da Polícia Federal, que é absolutamente claro no sentido de que não há vínculo entre ele e os fatos objetos desse inquérito. 3 meses se passaram desde esse relatório final da Polícia Federal, e eis que sobrevém a decisão ora gravada da lavra do ilustre ministro Edson Fachin, determinando a abertura de um novo procedimento em relação a André Luiz Dantas Ferreira, e é essa decisão objeto do presente agravo. E a dúvida da defesa era, abrir um novo procedimento para quê? Se o relatório final da Polícia Federal é absolutamente conclusivo e não há nenhum pedido do órgão acusador em sentido contrário, ou mesmo no sentido da apuração, aprofundamento das diligências. E considerado o agravo,
o ministro Edson Fachin, com toda a lealdade, determinou a oitiva, então, da Procuradoria-Geral da República, especificamente sobre este apelo da defesa. E qual não foi a surpresa da defesa quando a douta Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, pediu, aspas, a autuação de uma petição autônoma, ou seja, a abertura de um novo procedimento, a fim de que, posteriormente, possa se manifestar, inclusive acolhendo o pedido de arquivamento ou não, uma vez analisado o material probatório já coletado. Então, esta é a realidade. Nós temos o inquérito final da polícia de mais de 3 meses, não infirmado por nenhum outro procedimento. Nós temos uma ordem de oitiva do órgão acusador, no sentido de que o que mais pretenderia produzir, e ele nos devolve dizendo que ainda não sabe o que pretende produzir. E a pergunta que se coloca é se, nesse contexto, é razoável, é proporcional, é cabível a abertura de um procedimento autônomo para que o órgão acusador exerça um juízo que, com todas as vênias, entendemos, deva ser feito aqui, agora, neste inquérito. Não se trata, senhores ministros, de debater a possibilidade de arquivamento tácito por parte do órgão acusador. O que nós sabemos, a jurisprudência desta Suprema Corte, não admite. O que estamos a discutir aqui é da possibilidade ou não de se multiplicarem procedimentos investigativos, com comprometimento da própria racionalidade dos trabalhos da Casa, e sem jamais desconsiderar que qualquer novo procedimento aberto, sobretudo vinculado àquilo que se alcunha de Operação Lava Jato, se denomina Operação Lava Jato, gera, sim, um dano gravíssimo à esfera de toda e qualquer pessoa que figura no polo passivo dessa investigação, sobretudo quando se tratam de pessoas públicas. Não estamos aqui, insista-se, a querer tolher o poder punitivo estatal ou a busca da verdade real. Não é disso que se cuida. O que se questiona aqui é se é possível a multiplicação de procedimentos num contexto em que já pode e já deve o órgão acusador, sem esta necessidade, que prejudica o réu e que avoluma os trabalhos da Casa, que o órgão acusador multiplique procedimentos para exercer um juízo que já deveria ter feito e que ainda pode fazê-lo aqui, sem a necessidade de um segundo processo. E aqui invocamos a norma do regimento interno desta Casa, do artigo 231, que o decano sempre nos lembra. O regimento interno desta Casa foi recebido com status de lei federal, e o artigo 231 é muito claro, no sentido de que, apresentada a peça informativa pela autoridade policial, o relator encaminhará os autos à Procuradoria-Geral da República, que terá 15 dias, para oferecer a denúncia, o que a Procuradoria já fez, e não incluiu o ora agravante no polo passivo. Ou 2, requerer o arquivamento. Ainda que se confira uma interpretação extensiva ao regimento, justamente para homenagear a busca da verdade real, que é cara a todos nós, inclusive aos réus, considerado o princípio da comunhão da prova, a prova nunca é só da acusação, ela também é do réu, e este relatório final da Polícia Federal é uma prova nossa, porque ele é um atestado de que não existe nada contra André Luiz Dantas Ferreira. A pergunta é, nos termos do regimento, ainda que se estenda ao 231, para entender que poderia a Procuradoria, ao invés de pedir arquivamento, ao invés de denunciar, pedir diligências complementares, a pergunta que se coloca é, se ao contrário disso, poderia pedir simplesmente um novo procedimento, que foi o que pediu a douta Procuradoria, para que ela possa deliberar. E é isso, com todo o respeito, que entendemos que não é razoável, não é proporcional, fere a dignidade da pessoa humana, impõe ao acusado um ônus absolutamente desproporcional de responder a múltiplos processos, inclusive alguns deles sem objeto, porque a Procuradoria sequer indica o que quer produzir. De novo, não pede diligência complementar nenhuma. E, por outro lado, avoluma e tumultua os trabalhos desta Casa, rompendo com uma lógica de racionalidade que favorece a todos, juízes, órgão acusador e investigados. Então, é neste contexto, senhores ministros, e já vou encerrando a minha fala, que pedimos, evidentemente, esse é o pedido de maior extensão, o pedido de arquivamento, porque temos um relatório final de 3 meses da Polícia Federal e não temos nada do órgão acusador que peça qualquer coisa que complemente ou infirme este relatório.
Mas, e este é um pedido intermediário que ponderaríamos a apreciação com muito carinho desta casa, em pedido alternativo, se não seria possível, então, não abrir um novo procedimento, mas, nos autos deste próprio inquérito, senhor ministro relator, se não seria possível a Vossa Excelência colher em parte o agravo para determinar de novo, porque Vossa Excelência assim já o fez, determinar de novo a remessa deste inquérito à Procuradoria, para que ela, no prazo do artigo 231, e não nos esqueçamos, no processo penal o Ministério Público é parte e se submete a prazo, como todas as partes, que no prazo de 15 dias, ou denuncie, ou peça o arquivamento, ou solicite diligências. Tudo dentro do espírito colaborativo e de razoabilidade, sem a necessidade, insista-se, de abrir um novo procedimento, com todos os danos daí decorrentes, para um juízo que deve ser feito pela Procuradoria nestes autos. E se, retornados os autos da Procuradoria, tiver algum pedido de diligência, aí sim, então, passemos ao debate se é caso ou não justificado e razoável da abertura de um novo procedimento. Nesses termos, então, senhores ministros, postulando pelo acolhimento, sobretudo, deste pedido alternativo para que não seja necessário, desde logo, a automática multiplicação de procedimentos contra uma pessoa que só tem contra si um relatório da Polícia Federal que o inocenta, sem que o órgão de acusação jamais tenha pedido nada em complementação a isso. O que se pede, então, é que não seja aberto um novo procedimento, mas que, nos termos do 231, os autos sejam de pronto encaminhado à Procuradoria, para que, neste prazo fatal de 15 dias, diga se quer denunciar, se quer arquivar, ou quais medidas complementares pretende produzir, justificando-as adequadamente. Pelo provimento, agradecendo enormemente pela atenção desta Corte. Muito obrigada, presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Como ainda há algumas manifestações, eu suspendo por 30 minutos os trabalhos, voltamos ainda com sustentações.